Pastor Olívio, saudações aos nossos espectadores. Hoje vamos fazer uma análise em volta do caso Yurte e temos como convidado o jornalista José Gama, ele que recentemente fez uma análise com o jornalista Vítor Hugo Mendes em volta daquilo que está a acontecer com a Igreja Universal do Reino de Deus e viralizou as redes sociais. Saudações ilustres, José Gama. Saudações, aproveito para também mandar uma saudações religiosas, sobretudo aos crentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que muito precisam das nossas orações, que estamos aqui deste lado, e também das pessoas, aquelas necessitadas, crianças de rua, ou melhor, os meninos de rua, os idosos que precisam sempre de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto e que precisam sempre de Deus ao lado. Muito obrigada, nós vemos com todo carinho. É de saber que o senhor é jornalista, é angolano, né, acima de tudo também, e também é formado em relações internacionais, é isso? Corretamente, correto. Sim. Então, hoje nós gostaríamos de fazer uma análise com relação ao caso Yurte. Creio que é de domínio que a Igreja Universal em Angola passa por momentos conturbados e de difíceis de direção. Então, queria saber do senhor como jornalista e também como angolano, qual é a análise que pode fazer em volta do caso Yurte? Bom, a IURB é uma igreja cristã que existe em Angola desde 1992. É uma igreja que que tem a sua igreja-mãe, também a igreja brasileira com o mesmo nome. Nos últimos tempos, nós fomos observando uma crise na igreja, já não se pode negar, e eu diria que esta crise está dividida em duas partes. A primeira começa em 2017, quando o bispo, o antigo líder, João Leite, é acusado de adultério, e ele próprio grava um vídeo em que nós todos vimos e circulou nas redes sociais, foi bastante viral, em que ele assume os erros que cometeu dessa prática de adultério, e é um vídeo inclusive que ele aparece com a sua própria esposa, mostrando total arrependimento. Eu creio que esta foi a primeira crise que aconteceu, e o bispo depois torna a cometer o mesmo erro. As coisas parece que não deram muito certo na igreja, parece que a igreja estava a viver um momento menos bom, e havia relatos de que certos líderes religiosos estavam a ter amizades partidárias, e como se sabe, a Igreja Universal tem uma doutrina própria, como qualquer organização, é muito rígida em termos disciplinares, muito exigente, podemos assim dizer, para com os seus líderes religiosos. Ela exige que os seus líderes religiosos sejam mesmo exemplos, e tem uma política de intolerância quanto ao adultério. Porque estava a surgir denúncias de relatos de alguma bagunça, vamos dizer assim. Então, vai para Angola um líder espiritual que cobre Angola, Moçambique e Santo Tomé, o Norilton Gonçalves, faz praticamente uma sindicância na igreja, e o bispo João Leite, brasileiro, é afastado, vai para o Brasil e funda uma igreja que já não lembro o nome. Este grupo realiza uma assembleia
uma mesa de assembleia de mesa, convoca, ou melhor, convoca uma mesa de assembleia, realiza e fazem eleger uma nova direção. Como se sabe, as leis das associações em Angola, elas determinam que qualquer congregação, seja religiosa, seja de caráter cívico e etc., as suas mesas de assembleias devem ser convocadas pela direção cessante. Então, não havendo uma direção cessante, tendo em conta que a igreja tinha um bispo, um líder ou presidente no ativo que não foi afastado, que não se demitiu, não poderia ser um grupo de bispos que já estavam afastados a convocarem uma mesa de assembleia Uma e para assembleia. eleger, exatamente, para eleger uma nova direção. Então, esta direção que se faz praticamente eleger de bispos angolanos que usam a capa de xenofobia e racismo, faz também uma carta aos serviços faz uma carta aos serviços de imigração de Angola, dizendo que suspendeu um grupo de bispos brasileiros e que, por sua vez, pedia a suspensão dos seus vistos de missão religiosa. Como missionários. Sim, sim. Exatamente, como missionários. As autoridades angolanas, por sua vez, acolheram este pedido e deram, há uns meses atrás, 8 dias para alguns missionários deixarem o país a pretexto de que os seus vistos já não estavam em conformidade, o que nós que estamos a analisar o caso achamos aquilo um ato bastante mesmo irregular, porque a decisão do SME partiu de uma direção que se fez eleger por meios ilegais. não ilegais ou incorretos. Eu penso que essa é a segunda fase que aconteceu na Universal. E, por outro lado, notou-se abertamente uma interferência por parte das autoridades, só pelo facto do próprio governo, na pessoa do Ministério do Interior, aceitar uma orientação de uma direção ilegal, notou-se praticamente que houve ali um apadrinhamento. Mas o facto maior desse apadrinhamento notou-se quando, em março deste ano, o ministro da Cultura de Angola veio a público a dizer que os problemas da Igreja Universal estavam resolvidos e que aqueles que não quisessem, que não se reviam na nova direção, que esta, já podemos chamar assim, ilegal, deveriam tentar conversar ou dialogar. Eu acho que esse foi o maior ato de interferência que aconteceu, sobretudo numa altura que a direção legítima da Igreja... Por parte das autoridades angolanas. Exatamente, por parte das autoridades angolanas, tendo uma vez que a direção legítima já havia levado o caso, ou melhor, já havia um caso em tribunal que foi levantado pelo grupo de dissidentes, levou aquilo ao tribunal, dizendo que a Igreja estava a praticar atos de lavagem de dinheiros e outras irregularidades. Mas há uma coisa É nesse ponto que eu gostaria de tocar, desculpa interromper, mas é neste ponto que eu queria tocar. Será que este tal suposto manifesto que foi apresentado sobre a vasectomia, a lavagem de dinheiro, não foi um pretexto usado para, na realidade, ser feito ou executado o golpe? Porque creio que, na verdade, para disfarçar um golpe, usou-se esse suposto manifesto para, então, ter o acesso livre à opinião pública. Será que é essa opinião que também compartilha?
Sim, porque o manifesto que se alega terem sido assinados por 300 membros foi de facto a fonte da fonte de problemas e foi com base nesse manifesto que a PGR depois entra em campo alegando que estaria a investigar a Igreja e toma a decisão de fechar praticamente, acho que os 300, cerca de 300 ou 270 templos da Igreja Da Igreja espalhados, Universal. exatamente, da Igreja Universal, espalhados por todas as províncias. Todas as denúncias, todo o processo que teve na PGR foi baseado nesse manifesto. Por isso é que dizia que, havendo este processo levantado pelas autoridades, a Igreja, a direção legítima fez, ou melhor, apresentou alguns, como é que se diz, interpôs, não digo, não é recurso, como é que se diz, uma providência cautelar ao tribunal, e havendo uma providência cautelar, todas aquelas decisões que estavam a ser tomadas deveriam ser suspensas. O que é que acontece? É que a Igreja, o Instituto dos Assuntos Religiosos, endereça uma carta à PGR e pede a liberação, vamos assim dizer, de alguns templos. São entregues esses templos e o INARS entrega para a direção dos bispos dissidentes. Este foi um dos sinais muito claros da interferência que estava a ocorrer na Igreja Universal, e também notamos que houve entrevista de bispos dissidentes que ameaçavam e diziam que o próximo alvo e a próxima decisão a ser tomada seria o encerramento da TV Record e da Fé TV. O argumento que usavam é que a TV Record estava a ser usada, ou melhor, estava a fazer campanhas contra a imagem do governo.